Gordo e o Magro. Só de ouvir esse nome já dá um sorriso no rosto. Essa dupla formada por Oliver Hardy e Stan Laurel é simplesmente um tesouro da comédia. Imagine só, um grandalhão com bigodinho charmoso e um magrelo com um topete. Engraçado, sempre se metendo nas maiores confusões. O gordo com sua paciência que se esgota rapidinho e o magro com sua inocência e jeito estabanado de ser. É gargalhada garantida. A graça deles está justamente nesse contraste. O gordo, todo pomposo e tentando manter a pose, e o magro, sempre atrapalhado e causando um verdadeiro caos por onde passa. As cenas deles são puro pastelão, com escorregões, tombos, tortas na cara e situações hilárias que fazem a gente rir sem parar. Mesmo com tanta confusão, o que encanta em O Gordo e o Magro é a amizade deles. Apesar das broncas do gordo e das trapalhadas do magro, a gente sente que eles se adoram e que um não vive sem o outro. Sejam bem-vindos ao canal Voltei ao Passado. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, convidamos vocês para uma reflexão tranquila e uma jornada ao passado, mais especificamente ao ano de 1939. Em meio a uma época marcada por acontecimentos globais de grande magnitude, nosso país vivia uma fase singular, onde as nuances da história se misturavam à serenidade das paisagens e a essência da cultura brasileira. Neste ano, enquanto o mundo testemunhava os desafios de um conflito global, o Brasil, em sua calmaria característica, tecia sua própria trama. Era um período em que as raízes da nossa identidade cultural ganhavam ainda mais profundidade e a história local se entrelaçava com as narrativas globais. Lembramos aos gentis amigos que não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Se o amigo ainda não for inscrito, por gentileza se inscreva. Então, vamos ao vídeo. O ano de 1939 foi marcado por acontecimentos cruciais que tiveram um profundo impacto na história mundial. O evento mais significativo desse ano, sem dúvida, foi o início da Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro, a Alemanha nazista, sob o comando de Hitler, invadia a Polônia, desencadeando um conflito de proporções globais. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a vir comigo nessa viagem até o ano de 1939. Poucos dias depois da invasão da Polônia, em 3 de setembro, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha em resposta à invasão. Esses acontecimentos marcam o início de um dos períodos mais sombrios da história, que se estenderiam por 6 anos e resultaria em milhões de mortes e consequências devastadoras para o mundo. Além da guerra, o mundo enfrentava os resquícios da Grande Depressão que teve início em 1929. A crise econômica impactou severamente várias nações, causando altas taxas de desemprego e instabilidade financeira. As consequências dessa crise contribuíram para o crescimento do nacionalismo e do protecionismo econômico, e por sua vez pode ser considerado um dos fatores que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Apesar das adversidades, 1939 também foi um ano marcado por avanços tecnológicos significativos. A Exposição Internacional de Nova York, conhecida como Feira Mundial, apresentou ao público inovações como o primeiro aparelho de televisão colorida e o videofone, que antecipou o conceito de videoconferência. No campo da ciência, ocorreram avanços na física e química, que pavimentaram o caminho para a posterior revolução tecnológica. Além da guerra,
Outras questões políticas também estavam em curso em 39. A Guerra Civil Espanhola, que ocorreu entre 1936 e 1939, terminou com a vitória do regime fascista de Francisco Franco, estabelecendo uma ditadura que duraria décadas na Espanha. A expansão do totalitarismo também foi observada em outras regiões do mundo, como na União Soviética, sob o regime de Joseph Stalin. Vamos conferir agora outros fatos marcantes do ano de 1939. Foi em 1939 que a empresa de tecnologia e instrumentos científicos Hewlett-Packard, ou HP, foi fundada em uma garagem de Palo Alto, Califórnia, por William Hewlett e David Packard. Esta garagem é agora considerada o berço do Silicon Valley. No dia 24 de janeiro, acontecia o mais mortal terremoto da história chilena, atingindo a cidade de Chillán, matando cerca de 28 mil pessoas. No dia 2 de março, o cardeal Eugênio Pacelli era eleito como Papa Pio XII. No dia 23 de agosto, era celebrado o Pacto Ribbentrop-Molotov entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Dia 13 de setembro, a Ferrari era fundada. No entanto, o início da empresa como fabricante de automóveis é geralmente reconhecido como em 1947. Se no dia 1º era a vez da Alemanha nazista invadir a Polônia, no dia 17 de setembro foi a vez da União Soviética invadir o país do leste europeu. Enquanto isso, no Brasil, no dia 27 de dezembro, dentro do Estado Novo, era criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, pelo Decreto-Lei nº 1915, que serviria como instrumento de censura e propaganda do governo durante o Estado Novo. Foi também no ano de 39 a primeira aparição de Batman no gibi Detective Comics, volume 1, número 27. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Polônia ocupada, possuir um rádio era exclusividade dos alemães. Através dele, os nazistas ficavam sabendo das novas estratégias e ouviam as músicas preferidas de Hitler. As propagandas do líder nazista estimulavam o fanatismo, transmitiam palavras de ordem e ideologias. No filme Um Sinal de Esperança, dirigido por Peter Kassovitz, o comerciante Jacob, interpretado pelo ator Robbie Williams, que vive na Polônia em tempos de guerra entre nazistas e poloneses, traz esperança, otimismo e humor aos judeus ao dizer que ouviu na rádio BBC de Londres notícias favoráveis com relação aos passos das tropas da Aliança para derrotar o exército de Hitler. Enquanto isso, no Brasil, o ano de 38 foi um divisor de águas. O Brasil parou para ouvir as transmissões dos Jogos da Copa do Mundo, sediada na França, e se rendeu ao jornalismo radiofônico que informava sobre os temores da guerra na Europa. Códigos e normas legais para a radiodifusão brasileira foram adiados nesse período. As ondas curtas traziam todos os dias às 21 horas, pela BBC, o histórico programa A Imbere, que o brasileiro Manuel Browne apresentava. Mais tarde, ele comandou a implantação da TV em Pernambuco, a convite de Assis Chateaubriand. Com relação aos carros, o ano de 1939 foi duro para o Brasil. Isso porque o mundo via-se refém da Segunda Guerra Mundial, e um dos seus vários efeitos devastadores recaíam sobre as importações, que diminuíram substancialmente. Assim, nossa frota de veículos tornou-se ultrapassada rapidamente. O transporte público, que já era precário nos grandes centros, tornava-se quase impossível nos subúrbios, sobretudo nas áreas rurais. Sobretudo após o esforço de guerra, que praticamente fez os carros pararem de circular devido à falta de gasolina. O jeito foi arrumar alternativas para que isso não ocorresse. E uma dessas alternativas era o gasogênio. Durante a Segunda Guerra Mundial, os automóveis começaram a circular no Brasil com estranhos tambores na traseira. O governo federal incentivou a instalação de equipamentos para rodar com gasogênio, gás obtido com a queima de carvão ou lenha. Os brasileiros conviviam com o racionamento e elevação do preço da gasolina e do diesel. O motor adaptado para o gasogênio funcionava com os gases nitrogênio, hidrogênio, monóxido de carbono e metano obtidos pela queima do carvão ou da lenha. Então agora conhecermos alguns modelos de carros que circulavam no Brasil nessa época. Vejamos.
Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, por obséquio se inscreva. E até o próximo vídeo.